Gente, estou recebendo muito relato de médicos mostrando o sofrimento que está sendo enfrentado, que eles estão passando durante essa pandemia, principalmente. Muitos mesmo. E já é esperado. A gente já esperava que os profissionais de saúde seriam uma classe de extremo risco para o pós-pandemia, né? Sempre foram e agora mais do que nunca, porque estão sobrecarregados, estão com um fardo imenso em suas costas, mesmo que não queiram estar. Muitas vezes a população deposita muita esperança e, de certa forma, mais responsabilidade do que deve em cima de todos nós. E muitos colegas estão sendo afastados e, como a gente viu no relato que eu postei anteriormente, muitos acabam sobrecarregando tantos outros até de maneira indesejada, né? Então, profissionais de saúde, se cuidem, tá? Médicos, amigos, colegas, se cuidem. Mais do que nunca, cuidem de vocês, tá? A gente observa, eu tenho um particular interesse sobre a saúde mental dos estudantes de medicina e dos médicos, porque a gente precisa ensinar algumas coisas, a gente precisa instaurar algumas coisas para que a gente consiga viver melhor e os próximos anos, as próximas gerações de médicos e profissionais de saúde sejam gerações mais saudáveis do ponto de vista emocional. Primeira coisa, a medicina como sacerdócio, a medicina como missão de vida ou propósito, o médico visto como super-herói ou até mesmo como herói, são visões que geram sobrecarga. Geram sobrecarga inevitavelmente, porque você transpassa a visão de medicina como uma profissão. E aí você fala para o médico, inclusive nós médicos passamos isso para a população muitas vezes, a gente passa a ideia de que não é uma profissão, é uma missão de vida. E se é uma missão de vida, se é um sacerdócio, eu tenho que viver 24 horas nessa missão. É um fardo, é uma armadura que eu carrego. Então, quando a gente passa essa ideia, a gente propaga esse tipo de pensamento, a gente está dizendo para o médico que para ele descansar é luxo. Para ele se cuidar é luxo. E isso não tem que ser verdade, isso não é verdade, tá? A gente acaba levando um fardo gigante para as costas dos profissionais de saúde quando a gente os vê como heróis, como a gente os vê como pessoas sobre-humanas, sabe? Como a gente vê os médicos que nos atendem como entidades, às vezes, como seres pouquíssimas vezes falhos. A gente não enxerga a vulnerabilidade deles. E isso é uma coisa histórica e que, de certa forma, nos últimos anos está sendo até quebrada. A população tem se voltado um pouco contra a classe médica e existem alguns motivos para isso, mas é uma ideia ainda muito geral. E é uma ideia que eu vejo em médicos e em estudantes de medicina. A gente muitas vezes compra isso e a gente acaba se prejudicando, porque não tem mais tempo para dormir, não tem tempo para aproveitar as coisas que às vezes o dinheiro traz, a gente não tem tempo para aproveitar a família, não tem tempo para praticar atividade física, não tem tempo para comer bem, comer saudável, vive na correria e normaliza isso. E muitos têm dificuldade de parar. Quando você pede para dar uma diminuída, eles não diminuem. Porque o médico, se a gente for parar para pensar bem, vem comigo nessa viagem, o médico é o Uber mais elitizado, que recebe melhor, mas o médico funciona como Uber. Porque quanto mais o médico trabalha, mais ele ganha. E além desse peso que eu falei anteriormente do sacerdócio, da missão de vida, existe esse peso econômico. Porque quanto mais trabalho eu ganho. Então, por que eu vou ficar parado? Eu fico culpado de ficar parado, porque se eu estivesse produzindo, eu estava ganhando. Não é uma profissão normalizada, normativa, de 8 horas por dia. Não adianta eu trabalhar mais. Na verdade, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E aí a gente compra essa ideia também de ser dono do próprio destino econômico, de ser dono da nossa carga horária.
E isso gera muito desespero, gera sobrecarga. A gente vê os profissionais de entrega, tanto que trabalham, eles ganham menos, óbvio, ganham muito pouco comparado com o médico. Não é nem justo comparar a faixa salarial. Mas o médico trabalha muito porque quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Então, a maior parte dos médicos trabalha muito porque quer. Só que é cultural, é difícil quebrar isso. Percebem? E a gente precisa quebrar isso. De alguma forma, a gente precisa agir nessa cultura disseminada que prejudica a gente. Às vezes, isso é sutil. Vocês querem ver um exemplo? É sutil não até pelo aspecto econômico, é sutil pelo aspecto misturado, econômico com missão de vida. O brasileiro, ele tem muito hábito de pedir encaixe. Isso eu observo no meu consultório. Meu consultório está cheio, graças a Deus, mas toda semana gente pede encaixe. Gente, às vezes, que está em crise, né? Nós psiquiatras lidamos com pessoas em crise. E as crises precisam ser assistidas. Mas o que acontece? Minha agenda está cheia, meus horários da semana estão preenchidos. Quando alguém vem em crise e me pede encaixe, eu penso, poxa, mas a pessoa está em sofrimento, sabe? Eu vou deixar de ajudar essa pessoa? Não vou deixar de ajudar. Aí eu abro horário extra. Aí eu vou atender à noite online. Vou atender às vezes final de semana. E eu tô falando de mim, mas isso é exemplo para a maior parte dos médicos, tá? E aí a gente acaba criando sobrecarga e perdendo tempo com a nossa família, perdendo tempo de qualidade com nós mesmos, cuidando da gente. A gente adia academia, a gente adia assistir um filme que a gente queria. Percebe? E isso falo na minha especialidade médica, na minha especialidade psiquiatria clínica. Médicos de emergência, ainda mais, procedimentos, né? Muitas vezes não tem horário. Mas é isso, a gente fica com peso de negar a consulta. A gente fica com peso, e é um peso muito por conta dessa cultura, de falar, cara, não tem horário, porque a pessoa está precisando. Envolve saúde, não é um serviço que eu contrato e que não é essencial. E aí a gente entra nessa dualidade. A medicina envolve saúde, a gente vende saúde, a gente vende nossa expertise para oferecer para as pessoas saúde e às vezes vida. Só que isso muitas vezes buga a nossa cabeça, essa ambiguidade econômica, enfim. Porque a gente sabe que para eu oferecer isso em horários, por exemplo, extra oficiais, horários extra consultório, fazer encaixe, eu invariavelmente vou estar me prejudicando. E o médico vai estar se prejudicando. E às vezes a gente pensa, poxa, mas se eu for fazer esse plantão, por exemplo, eu ganho tanto a mais. Então eu vou ignorar meu cansaço e vou fazer. A gente pensa também nesse aspecto econômico. Então, esse aspecto cultural junto com o aspecto econômico criam essa ambiguidade, essa relação até paradoxal com a medicina, que leva muita gente pro buraco, infelizmente. Tá? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. A gente está numa semana que eu estou tentando fazer essa conscientização, porque eu observo muito sofrimento chegando até mim. Eu quero ajudar todos esses colegas, mas eu preciso que a gente se ajude também. Tá bom? Abraço.